gente! A caçadora de sucesso na área. Hoje com um convidado assim, mais que especial. Isso mesmo. Ele é deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Brasileiríssimo, sabe? Cidadão, grande homem, grande político. Com vocês, o queridíssimo General Girão. Seja muito bem-vindo aos estudos da Caçadora de Sucesso. Olha, que bom, muito obrigado pelo convite, senhora caçadora de sucesso, Patrícia, e dizer para vocês que é bom a gente poder comunicar, né? Dizia o velho guerreiro, quem não comunica se enturbica, né? Chacrinha, essa era a máxima do Chacrinha. Então estamos aqui e vamos ver se a gente consegue fazer um bom papo para que as pessoas possam saber quem nós somos, como é que se trabalha lá na Câmara dos Deputados e, enfim, como é que se vê também um estúdio maravilhoso como esse daqui que a gente está visitando. Uma honra, com certeza, minha também. Eu quero lhe dizer que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Né? A gente já tinha combinado de gravar algumas vezes. Coincidiu que é o aniversário da irmã do general, né? Como é que é o nome dela mesmo? Vânia Nelly, minha prima mais velha, doutora, que cuidou de mim já em vários momentos da minha vida, desde adolescente. Então, vamos mandar um beijo para Vânia Nelly, né? Aniversariante de ontem, né? Já é geminiana, né? Não é mais taurina como nós. Uma marca importante, 80 anos. Parabéns, Vaninha. Parabéns, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. E, gente, hoje nós estamos aqui por algo inusitado. Vamos narrar a trajetória de vida e sucesso do nosso querido General Girão. General, como é que foi lá atrás, né? Aquela infância, né? Aquela de jogar bola. Pelo visto, eu sei que você era atleta, né? Como foi? É uma família, né, que vem dos portugueses, né? Descendente de português. Eu queria que nós todos pudéssemos hoje contar o que ninguém muito sabe. A história do homem, do Eliezer Girão, antes de ser lá o general, antes de ser o deputado federal, né? Um queridíssimo irmão, filho, não é isso? Vamos contar um pouquinho? Não, eu nasci no Dia das Mães. Nossa, já presente Dia das Mães. Dia 8 de maio de 55 era Dia das Mães. Então, na hora de nascer, eu nasci na madrugada do dia domingo, né? Eu fui o primeiro bebê a nascer em Fortaleza pela mídia, naquela época muito pequena, mais restrita. Fui o primeiro bebê a nascer naquele dia 8 de maio e minha mãe contava muito isso daí, que eu nasci pequenininho, né? Eu nasci pesando quase 5 quilos e com 52 centímetros. E o médico chegou para ela e teve a coragem de dizer que foi parto normal. Nossa! Com 5 quilos, parto normal. Não, e outra coisa, eu tenho uma herança nordestina muito forte, que é essa cabeça chata, né? Eita, do cearense, né? É a marca Fortaleza, registrada de cearense, né? Nasci em Fortaleza, fui criado na terra aos 17 anos, depois entrei na academia militar e, enfim, segui a vida. Mas na minha infância eu tenho 2 irmãs, as 2 são escadinha logo depois de mim, e nós tivemos uma vida, vamos dizer assim, normal, já falamos aqui um pouco sobre isso. Tenho um pai de criação e um pai biológico, porque meu pai de criação saiu de casa aos 11 anos, e o pai biológico, depois de alguns anos, ele assumiu essa parte da criação, talvez uma das partes mais difíceis, e a gente sabe muito bem que o jovem, quando está na adolescência, ele é trabalhoso, né? Educar é uma tarefa árdua, viu? Uma fase da vida trabalhosa. Então, tive minha adolescência com regramentos. Eu costumo dizer que é muito importante na vida a gente viver com 2 coisas: hierarquia e disciplina. Essas palavras normalmente são associadas à vida militar, mas não tem nada a ver com isso. Nenhum dos dois eram militares, né? Não, nem eu o tinha seu pai Eu tinha um militar na família que era um primo afastado, praticamente. Um primo que não convivia muito comigo. Ele era sargento do Exército. Então, meu padrinho era da Marinha Mercante, depois esteve na Segunda Guerra como transportando cargas para apoio de guerra, né, para o esforço de guerra do Brasil, e foi considerado ex-combatente pela legislação vigente na época. E eu, então, do nada, eu resolvi fazer o concurso vestibular para medicina e, ao mesmo tempo, fiz o concurso da Academia Militar das Agulhas Negras. E passei na academia, passei no vestibular de medicina e decidi ir para a AMAN, né, para Agulhas Negras. Então, também é médico? Não, eu não fiz medicina. Eu saí da faculdade para poder cursar a Academia Militar das Agulhas Negras e deixei a medicina de lado.
Passou no vestibular e não cursou. Isso. Chegou a cursar o primeiro período, alguma coisa? Não. Só me matriculei e não cursei. Desistiu. Porque começava os trabalhos também lá na Academia Militar, né? Como foi Lá esse em Resende. chamado, né? Teve um gatilho? O que foi que lhe motivou a na verdade, decidir por ser militar? Deus. Eu digo que a gente sabe que a gente sempre pede ajuda a Deus, né? Ajuda nas decisões, mas é claro que você também tem que fazer a sua parte para que Deus possa lhe ajudar, né? Então, a decisão foi tomada em função de talvez algum fator que perdeu o meu domínio. E você também não estudou em escola militar, não, né? Não, aí sim eu estudei, a minha infância foi toda em colégios externatos, coleginhos que tinham perto da casa, e depois eu entrei no Colégio Marista de Fortaleza, Colégio Marista do Ceará, que era um colégio cearense. E fiz os 7 anos de estudo, né? 8 anos de estudo. Eu fiz o quinta série, os 4 anos do antigo ginásio e os 3 anos do científico. Era um bom aluno, estudioso, era um atleta? Como é que era o aluno Eliezer? Nem era atleta, nem era... Não era eu acho que era um aluno disciplinado. Eu aprendi muito com os padres a disciplina, aprendi a obediência, e acredito que são coisas hoje que fazem muita falta na sala de aula. A disciplina, a obediência ao professor, o respeito, né? A importância de você procurar cumprir cada etapa da sua vida ali, fazendo as coisas que precisava fazer, fazendo danação sim, fazendo loucuras também sim, mas acima de tudo com responsabilidade. E aí, então sempre foi tranquilo, né? O aluno Eliezer era um aluno tranquilo, era um aluno que prestava atenção à sala de aula, tinha muitos amigos. Como é que era? A gente quer saber esse jovem Eliezer, como é que era? Não era muito repreendido, não. Aquela fase da década de 60, 70, a gente sabe que começou a ter essa história dos hippies, da vida de rebeldias, né? O uso da maconha e outras drogas, já naquela época já começaram a existir outras drogas. Eu nunca me interessei por isso, nunca fumei. Bebia como todo jovem bebia, normal. Não tive nenhuma loucura, por exemplo, não me assanhei para dirigir carro antes de ter a idade que permitisse isso. Então eu fui fazer prova de motorista quando estava na Academia Militar. Com quantos anos? Eu entrei na academia com 17 anos e me formei com 21 anos. E voltei depois de 3 anos para ser instrutor, e alguns cadetes eram mais velhos do que eu de idade. Como era a sua relação desde pequeno com Deus? Olha, eu sou de uma família cristã, católica e praticante. A minha avó materna era filha de Maria, então ela ajudava na igreja, ajudava na limpeza, na organização, na celebração da missa. A minha mãe era cantora, cantava na igreja porque ela tocava piano e tocava o órgão da igreja. As igrejas naquela época tinham órgãos. Hoje tem todo, né, teclado eletrônico e tal. Você aprendeu também piano, teclado? Não aprendi. É uma das coisas que eu teria, que se eu tivesse que fazer de novo, eu ia corrigir e ia aprender. Porque eu adoro piano, eu via minha mãe tocar piano, as minhas 2 irmãs aprenderam a tocar piano e eu não. Nunca é tarde, né? Eu queria fazer aquilo que os meninos daquela época faziam. Correr, jogar bola, subir em árvore para tirar fruta, soltar pipa, né? Papagaio. Era isso, era normal. Jogar futebol na beira da praia. Eu saía de bicicleta até a beira da praia para jogar futebol de areia. Eu fui um garoto normal. Na verdade, aquela infância, adolescência tão gostosa que a gente viveu, né? Na década de 80, 90, a gente já tinha 70, 80, 90, depois mudou muito, né? Virou muito videogame, muito celular, e hoje a gente não, na verdade, as crianças não têm essa liberdade. Só faz sala de casa, isso daí é uma coisa, às vezes o quarto também, né? Então, a gente tem que sair sim, você tem que procurar conviver. Algumas pessoas gostam de falar o termo socializar, né? Hoje a juventude está muito se esquecendo disso daí. A gente precisa tirar os filhos, os netos, os jovens de dentro do quarto, de dentro da casa e irem para a rua para viver a vida de um adolescente, de um jovem, de uma criança. Não ficarem somente envoltos na sua bolha, né? Me diga uma coisa, e como é
como foi o amor para você, né? A gente sabe que essa época da paquerinha é uma época que a gente sempre tem o primeiro amor, né? Às vezes no colégio, às vezes lá na faculdade. Como era para você esse contato com as meninas, sabe, o primeiro amor, como é que foi isso? É uma coisa, vamos dizer assim, para mim foi uma coisa natural. Minha família éramos minha mãe, minhas duas irmãs mais novas. Na grande família eu tinha primos também do sexo masculino, tinha primas, e a gente sempre conviveu muito próximos, né? Eu frequentava a igreja, então eu também tinha as paqueras na igreja, frequentava o colégio, frequentava um jogo de futebol, às vezes um voleibol, um basquete, porque eu tinha altura, então isso me levava também para esses outros dois esportes. Sempre gostei de nadar também. Era atleta, né? Isso. Tinha também mais uma coisa que eu fazia além do colégio, que era aulas de inglês. Então eu estudei inglês no Instituto Brasil, Estados Unidos, né, o famoso IPEU, e também fazia matemática num cursinho de matemática que tinha lá em Fortaleza. Então eu sempre procurei ficar estudando ou fazendo algum esporte, alguma coisa fora de casa. Isso me permitiu conhecer muitas pessoas. E claro, conviver com garotas sempre foi uma coisa normal para mim. Acho que você sabe, o taurino, ele é amoroso, ele é emotivo, ele gosta de cultivar boas amizades. É romântico também, né? É romântico, gosta de cultivar boas amizades, trabalhando e tratando com seriedade. Então eu tive essa vida normal aí, namorei muitos anos, me formei aspirante, tenente, e só casei depois de 3 anos, porque acredito que chegou a hora de casar, porque chegou a hora daquela pessoa que Deus escolheu para mim, chegar perto de mim e dizer assim: ei, tudo bem? Como é que você está? Então, é isso daí. Eu digo que... Como é que é o nome da moça Graça, que pegou esse coração? Graça. Ela nascida no Rio Grande do Norte, criada no Rio de Janeiro. Mas quando eu casei, por uma coincidência, a família dela o pai era militar da reserva e morava aqui em Olinda. Nossa, olha só. Eu casei na igreja de Fátima, aqui em Olinda. Que coisa linda. Quer dizer que ela era olindense, não? Pernambucana. Ela morou aqui também, né? Então, mas ela nasceu no Rio Grande do Norte. Ah, então e foi criada até os 25 anos quase no Rio de Janeiro. Eita, aí depois, e o pai militar também, no caso, aí né? Veio morar aqui em Olinda e para ela também eu acho que chegou a hora. E como foi que você a conheceu? Eu a conheci numa atividade social lá no Rio Grande do Norte, porque ela tem família no Rio Grande do Norte. Então ela foi visitar a família e uma prima dela convidou ela para ir para uma boate à noite, que eu tinha convidado a prima dela, que eu tinha conhecido a prima dela naquele dia e convidei a prima dela para ir na boate. Então foi muito bacana, foi uma coisa do destino mesmo. Nossa, isso na verdade a gente... E ainda tem quem não acredite, né? No destino, porque realmente tá tudo traçado, né? Diz que as almas gêmeas, elas estão condecoradas e condenadas a se encontrarem, né? Você tem que dar sorte também para que a coisa venha acontecer, né? Não adianta você ficar dentro de casa trancado esperando que apareça o príncipe ou a princesa. Não, você tem que ir para a rua e conhecer as pessoas e conversar com as pessoas, porque somente assim o ser superior, né, Deus, vai conseguir dizer assim: ei, rapaz, ei, menina, essa pessoa aí é a sua alma gêmea. E aí, no caso, quando o senhor casou, né, o senhor tinha quantos anos? Eu casei com 24 anos. Nossa, bem novo, né, gente? E ela tinha quantos anos, a dona Graça? A Graça tinha 25 para 26 anos quando nós casamos. Ela é um ano mais velha que o senhor. E quero dizer que realmente se a gente tivesse se aproximado antes, se dependesse da minha vontade só, eu teria casado mais cedo ainda. Porque a gente está completando esse ano 45 anos de casado e é uma vida de parcerias, é uma vida de dificuldades, de alegrias, de tristezas, mas é uma vida de parcerias. A gente nunca se separou. Nunca teve aquela história de eu vou para casa da mamãe, não, nunca teve isso daí. E claro, tivemos momentos difíceis no casamento, mas acredito também faz parte do casamento você saber conviver os momentos difíceis e atravessar esses momentos difíceis.
atravessar o jeito de cada um, né? Porque cada um de nós tem o seu jeito. Sim. Cada um de nós tem o seu jeito, vamos dizer, dominador, tem o seu jeito passivo, tem o seu jeito ativo, tem o seu jeito de conviver com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito, mas muito, muito educado. Minha mulher diz que a forma que me fez foi jogada fora, porque eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. A primeira delas, eu não aceito de maneira nenhuma que o homem bata na mulher. Eu acho que isso daí é um erro gravíssimo e que se alguém fez isso por uma vez, ele deve parar de fazer, porque erro nenhum, falha nenhuma pode justificar isso daí. É claro que eu também não aceito que a mulher bata no homem. Não tem que, a agressão física tem que ser a última instância de um ser humano na vida e ela só pode ser justificada se for para se salvar, se for em legítima defesa para evitar que a pessoa seja morta. É a única maneira que eu acho que deve ter isso aí. Fora isso, você tem que entender que o ser humano, ele é um ser humano, ele é formado e feito pelas graças de Deus, e Deus, quando nos fez imperfeitos. Né? Não existe igualdade. Mesmo almas gêmeas, você tem imperfeições. Então você tem que aprender a entender as imperfeições do ser humano e, ao entender essas imperfeições, você aceitar que outros podem errar e que o perdão foi feito para se pedir e para se conceder. Né? E me diga uma coisa, e qual é o segredo para um matrimônio de 40 e quantos anos já de matrimônio? 45. Qual o segredo para um relacionamento, né, duradouro, né, íntegro, de 45 anos de casado? Vamos dar um spoilerzinho. A gente tem que pegar um exemplo, gente. Olha, quase daqui a 5 anos ele faz boda de ouro, né? Daqui a 5 anos. Eu quero ir nessa boda de ouro, viu? 5 anos. Imagina nos tempos de hoje um relacionamento de um político, inclusive, né, que chega aqui no nosso programa, na Caçadora do Sucesso, para falar de amor e falar que esse relacionamento são já, na verdade, 2 pombinhos que vivem nesse relacionamento há 45 anos. Qual é o segredo? Olha, eu acho que são segredos. Né? Um bolo tem uma fórmula, certo? Então, a fórmula do bolo, ela tem vários itens ali que tem que ser colocados juntos, senão não dá certo. Então, são vários itens. Eu acredito que o primeiro deles é morar sempre junto. E não é somente morar sempre junto, é morar sempre junto na mesma cama. Depois de um certo tempo, já há poucos anos atrás, eu descobri que a minha dor na coluna iria passar se eu passasse a dormir na rede. Mas eu só fazia isso depois que a minha mulher dormia. Eu só pulava para a rede depois que ela dormia na cama. Eu deitava na cama junto com ela. Então, deitar na mesma cama. O outro é ter tolerância. Você precisa entender isso que eu já falei anteriormente, que somos diferentes e que isso tem que ser para os dois lados, tá? Não adianta só o homem ser tolerante, a mulher também tem que ser tolerante. Paciência. A gente tem que ter paciência porque também a gente sabe que nós não fomos feitos em um dia, nem em um mês. São 9 meses para que nós possamos estar prontos para a vida. Paciência, tolerância. A gente tem que entender também que os erros acontecem e os erros precisam ter o entendimento e o perdão. Agora, errar uma vez é humano. Continuar insistindo no erro, aí tem que haver um limite em relação a isso. E esse limite tem que ser o limite do respeito. Taurino, né? E a Dona Graça, qual é o signo dela? Qual é o aniversário? Ela é peixes. É o mais trabalhador, dizem que é o mais trabalhador, né? E são pessoas que têm um poder de convencimento bem forte, né? Tem uma persuasão bem acerrada mesmo, né? O perfil dela é esse mesmo, ela é muito ativa também. E, enfim, é isso. Temos 2 filhos. 2 homens. Um casal. Um casal. Qual a idade deles? 44, vai fazer agora, e 42. Ambos já são casados? Menina é mais velha. Não, menina está solteira, é médica, mora em Natal. O garoto é casado, tem 3 filhos. Então já tem 3 netinhos, a Dona Graça... Não? Porque eu produzi um filho antes de casar. Antes de conhecer a Dona Graça. Antes de conhecer Graça, nasceu
nasceu um garoto na minha vida, com a namorada que eu tinha, e esse garoto me deu 3 filhas. Eita, então na verdade Então, eu são tenho 6 6 netos. E 4 quem é o... meninas e 2 meninos. E como é que é? O Eliezer é vovô. Olha, um dia desses eu estava com a minha neta, a filha mais velha do meu filho, na sala da casa dela, lá em Roraima, e eu cheguei do trabalho, estava de paletó e gravata, com a pistola na cintura, porque eu era secretário de segurança, e ela quis brincar de cavalo comigo. Então eu tirei a pistola, fiquei de 4 no tapete, e ela montou em cima de mim. Aí a avó dela, do lado materno, disse assim: só ela mesmo, só a Giovana, para poder fazer o secretário de segurança, o general, ficar de 4 aqui na sala, brincando de cavalo numa noite depois de um dia inteiro. Ela foi a primogênita? Do meu filho, sim. Que coisa linda. Imagina, diz que taurino adora criança, na grande maioria. Eu fico imaginando o Eliezer vovô, gente, de 4, com a netinha aqui, ó, na corcunda, né? Fazendo cavalinho pra neta sentar em cima. Isso é muito lindo, gente. Meu filho mais velho, a minha primogênita, já tem 16 anos. Já. Nossa, passou, né? Primogênita tem 16 anos. Tocando nesse ponto, na verdade, diz que o vovô, né? É muito mais fácil ser vovô do que ser pai, né? Porque o pai é mais durão, o vovô, já disse, é mais permissivo, né? E se tratando de educação de um militar, né? Como é que foi a educação dos filhos? Também foi em colégio militar? Eu queria que você desse, na verdade, assim, hoje para a gente aqui, um posicionamento sobre as escolas militares, né? O que você acha a respeito delas e como é que você, na verdade, escolheu a educação dos seus filhos e como é que está sendo dos seus netos? Bem, eu sempre fui adepto da disciplina, como eu falei aqui assim, porque eu fui formado também. Minha mãe era muito disciplinadora e o colégio que eu estudei, o Colégio Marista, os irmãos Maristas são muito disciplinadores. E os colégios maristas são colégios de excelência também nessa parte de ensino. Eu digo mais uma vez o seguinte: a educação e o ensino são coisas que deveriam ser tratadas de forma separada. Uma coisa é você educar, a outra coisa é você ensinar. Tá certo? A educação, ela mexe com o caráter, mexe com a formação moral, formação religiosa. A educação mexe também com a formação do conhecimento. O ensino, ele é um ensino que busque para você a profissão que você vai ter. Eu procuro tratar essas coisas de forma diferente. Então, eu sempre acreditei e continuo acreditando que as escolas militares ou os colégios militares, eles permitem a pessoa a ter um momento de formação na busca do conhecimento para aquilo que a pessoa quer fazer. Então, se você vai para uma sala de aula para aprender matemática, é importante que o professor ensine matemática. Lhe ensine o raciocínio lógico, né? A exercitar esse raciocínio. Se você vai para aprender a instrumentalização de corte no ser humano, numa faculdade de medicina, você tem que chegar lá e prestar atenção ao que está sendo mostrado e depois praticar. Então, toda a parte do ensino tem que ter a parte teórica e depois tem que ter a parte prática. Eu acredito que essas coisas estão ficando muito dissociadas. E com isso, essa dissociação está formando alguns profissionais pela metade. Então, é inadmissível que você tenha uma pessoa formada no direito, tá certo? Ou no jornalismo, e que essas pessoas não saibam escrever, não saibam fazer uma pesquisa na legislação para fundamentar uma defesa de um cliente em função de alguma atividade jurídica que tenha sido necessária. As pessoas, de uma maneira geral, no Brasil, hoje, não escrevem bem. Não escrevem bem. Por quê? Porque a minha geração já passou para gerações seguintes que as provas, as medidas de aprendizagem, deveriam ser só no chuteste. A, B, C ou D, ou certo ou errado. Não. Você tem que saber externar a sua maneira de pensar. A opinião, né? A sua opinião, você exatamente. Tem que interpretar o que está sendo perguntado para responder aquilo que está sendo perguntado. Não adianta você ser questionado sobre uma coisa e você responder outra coisa. Então, eu acredito que hoje os colégios e escolas militares, eles têm um pouco desse direcionamento. O professor também é checado. Não adianta só você ter medida de aprendizagem somente para o aluno. O professor também tem que ser checado. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta você pensar que o sindicato dos professores
de uma cidade X ou Y vai defender o professor se ele não estiver fazendo a coisa correta, chegando na sala de aula e ministrando a aula correta. A diferença das escolas militares, que eu fui instrutor e fui aluno, eu fui instrutor de várias escolas militares dentro do Exército e fui aluno também. Lá, o instrutor ou professor, ele é checado durante as aulas. Então, entra uma pessoa da seção técnica de ensino e que vai lá à retaguarda da sala de aula e fica sentado observando a aula que está sendo ministrada. Se a aula está sendo ministrada conforme precisa ser, se o instrutor tem a didática, se o instrutor tem o conhecimento. Essa coisa hoje nas salas de aula, nos colégios, raramente isso acontece. Onde acontece, você pode ter certeza que os alunos saem bem formados. Porque não adianta o professor dizer para o aluno, olha, você tem que ir para casa com o dever de casa para ser feito. E o aluno ter a certeza de que ele vai fazer esse dever de casa. Agora, o dever de casa ideal é que o aluno chegue na sala de aula sabendo qual será o assunto daquela aula, para ele já ter lido em casa e que tenha tido uma prévia. Então, os pais precisam também participar disso daí. Existe a disciplina consciente do aluno, mas também existe o dever dos pais de chegarem para o aluno e dizer, ei, qual é a aula de amanhã? Já está ciente, já está sabendo? Ah, eu não tive tempo ainda. Peraí, cara, mas são 10 horas da noite. Então fala o seguinte, de 10 às 11, vá bater agora as aulas que você vai ter amanhã de manhã. E é assim que funciona. Exatamente. Eu penso realmente, meu pensamento condiz exatamente com o seu, que meus pais, eles me preparavam da seguinte forma, né, que a gente tinha que pelo menos ler sobre o assunto que ia ser dado na aula, e aí quando a gente chegava na aula, a gente já tinha, na verdade, dúvidas para tirar, né? Então a gente se importava, se interessava pelo assunto, porque a gente já tinha lido a respeito. Então, quando a gente já interagia, né, perguntando, tirando as dúvidas já, né? Então, isso é realmente, esse engajamento do aluno com o professor, para que o aprendizado se dê, é muito importante. É muito importante. Eu concordo em gênero, número e grau com isso. E é muito raro nos tempos de hoje que isso aconteça. Isso é uma fase que eu digo que é uma fase negativa na nossa sociedade brasileira, especialmente hoje. Porque o aluno no Brasil, qual é a preocupação dele quando chega às férias? Quando chega às férias escolares, o aluno brasileiro, ele quer ir para a praia, ir para a montanha, ir se divertir. O aluno na Europa, o aluno nos Estados Unidos da América, no Canadá, ele quer arranjar alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro e para conhecer outras opções. Então, esse senso de responsabilidade do aluno estrangeiro, diferentemente do brasileiro, ele começa a despertar no aluno a vontade de trabalhar. Então você falou uma coisa certa na sua formação. Você começou a trabalhar muito cedo. Minha possibilidade que eu tive, como eu estudava inglês, eu pude dar aulas de inglês com 15 anos. Nossa, que legal. E com 15 anos, meu pai de criação, ele tinha uma empresa que transportava combustível em Fortaleza. E ele fazia a contabilidade da empresa. E aquilo tirava tempo dele e ele já não tinha muito o raciocínio matemático. E eu precisava melhorar minha matemática. Então ele chegou para mim e disse assim, cara, tu, ao invés de me pedir dinheiro, tu vai ganhar dinheiro. Você vai trabalhar fazendo a minha contabilidade. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 15 para 16 Olha anos. só. Então eu fiquei 3 anos trabalhando, fazendo a contabilidade da empresa dele. Isso me dava um dinheiro por mês, me dava a responsabilidade, olha só. Não é só ganhar dinheiro, é você ter uma responsabilidade. Me dava a responsabilidade, e com isso eu acredito que eu tive uma boa formação nesse aspecto. E começou um pé de meia cedo também, né, não? Não é bem um pé de meia, né? Um adolescente que ganha dinheiro, ele ganha dinheiro para se distrair, se divertir. Sustentar aquelas necessidades dele, né? E não viver de mesada. Aí sim, eu acho que é importante. A gente tem que buscar a independência, sabe? A independência tem que valer para tudo. E eu digo que hoje, talvez trazendo isso aí para a política agora, nós temos 5.570 municípios no Brasil. E talvez apenas 10% desses municípios não são dependentes do fundo de participação dos municípios. Isto é, eles independem do dinheiro que o governo tira todo mês para poder pagar as despesas do município. Isso deveria ser muito maior. A gente não pode ter a política sendo feita para sustentar só as estruturas da política, não. Eu acho que você tem que procurar sustentar as estruturas suas. Hoje, né, com
Com quantos anos de política você já está na política? Há quantos anos? 6 anos. Há 6 anos. Então, eu acho que todos esses dias que você tem vivido dentro da política lhe deu realmente uma bagagem grande para falar com propriedade sobre soluções, né? Eu sei que o que era ontem só uma indignação, hoje talvez seja uma bandeira que você levantou, né? Então, como político, hoje, que soluções você daria para essa conjectura da educação no Brasil? Como eu já falei aqui anteriormente, para mim hoje na sala de aula falta a disciplina de que o aluno vai para a sala de aula para atender aquilo que os pais esperam. Isto é, eu vou entrar na sala de aula para estudar e aprender uma profissão futura. Porque essa é uma das bases do tripé do ser humano. Infelizmente isso não está tendo entendimento e os pais às vezes chegam na sala de aula, ou chegam no colégio, cobrando educação dos filhos. Vocês não estão dando educação para os meus filhos. Opa, educação é mais em casa. Em casa. É claro que a educação também tem que ser cobrada na sala de aula, mas basicamente a essência da educação em casa. A base é familiar, a base da educação tem que ser familiar. Então, essa coisa do poder e do dever pátrio está falhando. Na escola, está falhando a disciplina, isto é, o aluno que vai para a sala de aula e não aprende, ao final do ano, por uma legislação errada, que eu entendo, ele tem que ser passado de ano. Passa igual, né? Mesmo sem saber. Passa igual. Essa opinião sua é bem importante, viu, sobre isso. Isso daí para mim é básico. Isso daí para mim é básico. A outra coisa é que o aluno tem que entender que ele não vai ser sustentado a vida toda e que ele deve buscar o conhecimento dele. Então, há muito tempo já, deixou de existir nas salas de aula dos colégios normais aqui do Brasil a tal da cobrança pela não existência da cola. O aluno se acostumou a não saber o assunto, aí vira para o lado e pergunta para o colega, ei, qual é a resposta desse daqui? E o professor vê isso e deixa. Uma vez eu cobrei isso de um professor, eu era aluno de faculdade, e o professor chegou para mim e disse assim, não, isso aí é um problema dele. Quando ele se formar, ele não vai saber e não vai conseguir ganhar dinheiro da formação dele. Aí eu disse, professor, mas é um problema seu também, porque você vai acabar passando um aluno que fraudou. Então, isso precisa ser um entendimento de todos. Infelizmente, às vezes tem algumas empresas, tem alguns órgãos públicos que contratam as pessoas porque é filho de A, de B ou de C, e não porque é competente. Então, está faltando no Brasil avaliação de competência, valorização da competência de cada um. Dentro ainda desse âmbito, 2 perguntinhas, né? A gente sabe que você citou a educação fora do país, né, estrangeiros, que na realidade é muito voltado também para cursos profissionalizantes, né? Então, desde o ensino médio, você já tem dentro das escolas cursos, na verdade, profissionalizantes técnicos, certo? Se pensou, há algum tempo atrás, de fazer essa transição dentro do Brasil, onde o ensino médio já saísse, na verdade, os alunos com algum ofício, né? Com alguma habilidade de produzir algo, certo? Eu acho isso muito significativo. Eu queria realmente sua opinião a respeito disso também. Você tem razão. Quando criou-se essa história de buscarmos a escola técnica, né, o ensino profissionalizante, a finalidade era preencher uma lacuna que existe entre o formado de curso superior e a pessoa que não sabe de nada. É o técnico. Você não adianta querer que um médico vá para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia se ele não tiver pessoas que ajudem ele ali, são os instrumentadores, né? São as enfermeiras, são as pessoas que fazem a limpeza ali na hora de um sangramento ou alguma coisa parecida, ou alguma necessidade de acompanhamento, um técnico que acompanha as máquinas que estão funcionando ali enquanto a pessoa está na cirurgia. Então esse conhecimento intermediário, ele precisava ter sido feito de um formato não politizado, não ideologizado. Infelizmente as escolas técnicas ou institutos federais no Brasil, eles foram feitos para criar cabides de emprego e, acima de tudo, fazer a ideologização, a imbecilização ideológica dos jovens. Então você tem hoje os institutos federais tolhidos de enxergarem a verdade a respeito, por exemplo, da política. Enxergarem a verdade a respeito da diferença entre o socialismo, o comunismo e o regime democrático. Isso daí não existe mais. E o pior de tudo é que a classe política foi permitindo que isso daí fosse acontecendo na medida que eles queriam, e os democratas da época não
criaram nenhum empecilho para isso. Então, por exemplo, eu caracterizo isso dizendo o seguinte: vejam a parábola de crescimento da criação dos institutos federais, até mesmo da modificação de escola técnica para Instituto Federal. Ao mesmo tempo, teve também a mudança do limite eleitoral. Então, antes só votava acima de 18 anos. Aí o que eles fizeram? Botaram o voto a partir dos 16 anos. Sem trabalhar, na verdade, o que é que faz um político, sem trabalhar, né? A essência do conhecimento político, cidadão, democrático. Isso daí, para mim, foi uma das coisas mais graves feitas na nossa geração. No meu tempo, né, eu fiz 50 anos, eu tinha educação moral e cívica na minha escola. Os meus filhos já não tiveram, na verdade. Eles modificaram muito, né, o ensino brasileiro. Eu citei isso não somente a partir da escola técnica, mas os cursos profissionalizantes, como, na verdade, dentro da própria escola, na verdade, média, de ensino médio, como acontece nos Estados Unidos, que você tem oficinas de várias coisas. Você pode aprender carpintaria, entendeu? Dentro do colégio de ensino médio, né, do high school, você pode aprender sobre carpintaria, sobre pintura, sobre artes cênicas. Tantas coisas se podem fazer que tragam, na verdade, o interesse do estudante, que faça ele ter vontade para a escola, não somente para merenda, não somente para paquera, mas para aprender realmente algo, entende? Então, eu acho que o político hoje em dia, que é visionário, ele tem que levantar a bandeira da educação, que é a base de tudo na vida, e que está sendo negligenciado há bastante tempo, me perdoe dizer, mas eu tive a educação religiosa, Toiro, a educação religiosa. A gente tinha o hasteamento da bandeira do Brasil e da bandeira do seu estado, todos os dias. Não se tem mais isso. Né? Não se tem o hasteamento da bandeira, não se tem, na verdade, o respeito, né, de colocar a mão direita no peito e cantar o hino nacional. A maioria dos estudantes não sabem o hino nacional, entende? Inclusive por, na verdade, uma divisão política, né? Hoje em dia as pessoas, eles nem, na verdade, têm mais o respeito à própria bandeira brasileira por uma divergência de ideologia política, né? Que, na verdade, não sabem exatamente nem o que está dizendo, né? Porque são levados, né, já há algum tempo dentro das escolas a ter um posicionamento dado a uma escolha pré-estabelecida, né? Então, vem acontecendo isso também dentro das escolas, principalmente as escolas públicas e universidades federais, estaduais, e eu queria também seu posicionamento com relação a isso, general. Eu concordo plenamente com o que você falou. É uma pena que isso foi desvirtuado e eu não vejo, com esse governo que está aí, nenhuma atitude que possa corrigir isso daí. Eles estão acabando com as escolas cívico-militares, que são um case de sucesso, não estão fazendo nada, absolutamente nada, para que haja disciplina e que haja uma preocupação com o resultado final, isto é, um profissional bem formado. Infelizmente, essa é uma verdade. Os exemplos contrários a essa verdade que o governo prega, eles existem nas escolas que têm uma orientação religiosa, quer seja católica, apostólica, quer seja cristã evangélica. Essas escolas, sim, elas pregam a objetividade do aluno na sala de aula e a responsabilidade do professor para com o aluno. Fora isso, infelizmente, uma sindicalização, com greves repetidas, com não cumprimento de plano de matérias, com a inexistência da medida de avaliação, né, medindo o conhecimento, e aí você tem profissionais mal formados. E aí o cara acaba se formando numa coisa e vai praticar outra, porque não tem formação. Ele não tem, na hora que o mercado de trabalho exige do profissional, ele não tem a formação. Então eu lamento muito que esteja assim. Acho que o governo tinha que pensar do mercado de trabalho que eu preciso preencher, e aí é uma coisa importante também. O Brasil precisa saber que ele não precisa tanto de pessoas formadas em direito ou formadas em letras. Precisa ter mais gente formada em medicina, em enfermagem, porque nós precisamos trazer médicos de fora. Isso é um absurdo. O Brasil tem população, tem espaço físico suficiente para fazer a formação dos seus profissionais da área de saúde. Mas não, tiveram que trazer médico de fora. E Deus sabe como, né? Então é lamentável. Eu tenho lamentado muito
essa postura de alguns governos, especialmente esses governos aí que têm um viés socialista. Então, e para mim o socialismo e o comunismo são coisas muito parecidas. Eu digo até às vezes que são gêmeos siameses, que têm a mesma cabeça, o corpo é diferente. Um se diz socialista, outro se diz comunista, mas a cabeça é a mesma, o objetivo final é o mesmo. É cerceamento da liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, quebra da estrutura do direito de propriedade, tá certo? Com limitações sobre isso, limitações de liberdade de locomoção também. Então, a gente precisa repensar muito essa parte daí na política também. A gente sabe, por exemplo, que o norte-americano, né, ele tem as escolas públicas de qualidade e os pais, né, as famílias juntam dinheiro a vida inteira, né, para que o seu filho possa fazer uma universidade, né, um curso universitário e garantir, na verdade, isso para o filho. Mas aí o norte-americano ele tem uma escola de qualidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu também sou fonoaudióloga, numa escola pública, né? E o que acontecia é que, assim, o professor tinha que pedir licença para o aluno, entendeu, para dar aula. Os alunos ficavam jogando dominó lá atrás, e meia dúzia de alunos na frente, e o professor pediu licença, pedindo permissão ao aluno para poder dar aula, viu? Olha que diferença, né? Que mudança, né? As décadas trouxeram esse tipo de mudança, de não ter nenhum respeito com o professor. Na verdade, a legislação brasileira, Patrícia, ela é muito clara. O Estado brasileiro ele tem a obrigatoriedade de prestar o ensino básico e fundamental. O ensino superior não é obrigação do Estado brasileiro. Então, o ensino superior gratuito que nós temos no Brasil é um erro. E a gente está insistindo nesse erro. Nós tínhamos que ter, de forma gratuita, somente a escola básica, o ensino fundamental e o intermediário. O superior, de maneira nenhuma, deveria ser. E cada vez mais a gente vê os estados criando universidades estaduais, a União criando universidades federais e até mesmo institutos federais. O Instituto Federal poderia existir, porque é ensino fundamental. Aí, alguns institutos federais agora estão criando a possibilidade deles também fornecerem o ensino superior. Então, existe um erro sequenciado e cada vez mais nós estamos igual um avestruz. A gente está só enfiando a cabeça no buraco. Ao invés de tirarmos essa cabeça do buraco e dizermos assim, atenção, os alunos que quiserem fazer curso superior têm que buscar o seu curso superior com ensino de qualidade e pagando. Quando se falou em pagar a faculdade, foi greve atrás de greve, que assim, o político que quiser fazer um negócio desse aí não se elege nunca mais. Essa é a realidade. É igual o tal do auxílio emergencial, que toda hora está sendo necessário no Brasil. Os caras querem receber benefício da prestação continuada, querem receber auxílio emergencial, querem receber auxílio porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cada um do ser humano que tem capacidade de se locomover, você vê, tem muitas empresas hoje que têm espaços para pessoas com deficiência. Eu quando fazia... Inclusão social, Eu quando comecei no Exército, se o cara perdesse um dedo, ele era aposentado. Mas por que aposentado? Porque perdeu um dedo? Não. A gente tem um exemplo, né? O presidente da República não tem um dedo da mão, um mindinho, e se aposentou como operário. E ele não é nem canhoto, ele é destro. Então, são coisas que a gente precisa repensar no nosso Brasil. Então, dentro dessa conjectura, a gente vê pensando em soluções, gente. Olha só, não dá para ser bom em tudo, né? Mas se nós realmente direcionarmos a verba das escolas superiores, das faculdades, para a escola primária, para uma educação de base para o brasileiro, onde ele realmente soubesse ler, escrever, se ele soubesse matemática, direito, ele tivesse uma base de formação. E principalmente também, isso eu deixo aqui como sugestões de projetos de leis futuros, sabe? De uma educação voltada ao profissionalizante. Não estou falando de escolas, na verdade, técnicas, mas da escola, sabe, pública, ela ter realmente as oficinas, como acontece em muitos países, onde os alunos já só saíssem dali com um ofício, entendeu? Isso seria muito significativo e traria também a realidade da vida, né, do ofício, da realidade do trabalho para essas crianças e adolescentes criarem vontade, sabe, interesse de aprender, certo? E
Uma outra questão que eu queria, na verdade, perguntar. A gente sabe que está cada vez mais difícil de adentrar uma escola pública quando você não é cotista. Essa história das cotas, elas são realmente, elas deixam um impasse muito grande, porque a gente quer dar oportunidade para pessoas de baixa renda a adentrar uma universidade, e eu acho isso justo, mas a gente não dá preparo. Por que eu te falo isso? Porque assim, está entrando para o curso de medicina, por exemplo, cada vez mais difícil de adentrar uma escola federal de medicina. Mas assim, se você é cotista, se você veio de uma escola pública, você entra com média 5, com média 4, média 6, né? Ou seja, que é abaixo de uma média de ensino que já é, na verdade, aquém dos países de primeiro mundo, tá? Então, assim, o ensino do Brasil, se a gente for equiparar ao ensino de outros países, a gente está perdendo muito feio, sabe? Lá embaixo mesmo. Né? E eu até não sei se você teve a oportunidade de estar conferindo esses números, eles são realmente infelizes, sabe? E lamentáveis, certo? Mas assim, aí um aluno ele vem de uma escola privada. Ele era bolsista da escola privada, porque inclusive tem muitos alunos que e eles não têm direito a ser cotista, tá? Eu acho que isso é uma injustiça absurda, porque veja, nem todos os pais, existem vários alunos que estudaram a vida inteira com bolsa de 50%, 60%, inclusive se não for de 100%, ele não tem direito a ser cotista numa universidade pública. E ele estudou a vida inteira de graça, garantindo, inclusive, medalhas, né, de química, de física, de matemática, sabe? Garantindo também a parte de sendo um excelente aluno e excelente, na verdade, atleta também, né? Entrando para o lado também que é muito fácil, né, um presidente da República condecorar um atleta olímpico, mas não tem incentivo na verdade, o atletismo no Brasil. Não tem incentivo a nenhum tipo de modalidade atlética no Brasil. Né? Só, na verdade, se condecora quando você já é olímpico, né? Quando já tem uma medalha, né? Isso. O que tem de diferente nos últimos anos aí foi que o esporte olímpico, a gente começou a chamar ele de esporte de alto rendimento. Então, as Forças Armadas criaram alguns projetos dentro dos quartéis, Marinha, Exército, Aeronáutica, de que esses atletas com esportes de alto rendimento poderiam ir treinar nas escolas nossas. Então, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica pegaram alguns setores, né, judô, tiro, natação, remo, né, fizeram esses esportes como sendo apadrinhados por eles. E esses atletas que se destacam nos estados como um todo, os militares naqueles estados, eles selecionam o pessoal que tem ranking e entregam para o pessoal específico dentro do Ministério da Defesa, que tem lá uma Secretaria de Esportes de Alto Rendimento. Ô, general, e esse patrocínio, ele entra também para as viagens, para competições, para tudo? Isso é interessante. Olha aí a utilidade pública que eu falo. Alimentação, estudo também. Isso é importante demais e se você conhece alguém que tem ranking, veja o quartel mais próximo lá e chega lá e diga isso daí. Isso é muito importante, gente. Fale com a Secretaria de Esporte do seu município ou do seu estado, para que isso possa ser do conhecimento do pessoal das Forças Armadas, porque tem sim apoio para os atletas com esporte de alto rendimento. E um projeto, na verdade, faça uma regulamentação de que alunos que eram excelentes alunos, entendeu? Que realmente estudaram com bolsas nas escolas, na verdade, privadas, eles também entrem na cota. Porque se ele era um excelente aluno, você sabe que muitos dos colégios fazem hoje o seu marketing, a sua publicidade, em cima das notas de alguns alunos que são bolsistas. Né? Então, assim, digamos, um filho o meu filho, ele estuda na escola privada, mas ele estuda com bolsas de 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Você sabe que não, se ele não tiver 100%, ele tiver 99%, me corrija se eu estiver errado, ele não vai ser cotista de uma universidade pública. O que é que o senhor acha a respeito disso? Como você falou, a gente tem que trabalhar isso aí. Eu vou dar uma pesquisada nessa lei, como é que ela está hoje, para nós podermos fazer a correção, porque é injusto que a pessoa não tenha essa condição igual. Na verdade, eu não posso dizer que sou totalmente a favor das cotas, porque é importante que a gente saiba como é que fica o profissional ao final da formação. Eu tenho a certeza absoluta de que se um aluno cotista entrou na faculdade de medicina e não teve condições de se formar como médico, ele não será formado. Porque é muito difícil você largar alguém no mercado de trabalho,
com esse alguém não tendo condições, por exemplo, de tentar, né, de salvar uma vida, de fazer um procedimento ali de recuperação de uma parada, um cardiorrespiratório ou coisa parecida. Então, muito bem citado o exemplo. E concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo. Por quê? Porque assim, veja, imagina a discrepância de um aluno que vem da escola pública, que lamentavelmente não teve a base, na verdade, acadêmica, entra na Universidade de Medicina como cotista com média 5, com média 4, com média 6. E aí, veja só, os que vieram de escola, na verdade, privada, para conseguir uma média para adentrar, tem que ter acima de 8,6. Então, imagina a discrepância entre um aluno que tem uma base, que entra com média 4, e o outro que entra com média 8,6. A gente não pode conviver, por exemplo, com os erros dos profissionais dessa natureza, né? Então, você veja o que a gente precisa pensar. Eu comentei um dia na escola no Instituto de Engenharia de São Paulo, discutindo sobre um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro com a passarela que eles construíram ao longo do costão do Niemeyer. Aquela passarela, na verdade, era uma pista para ciclismo, né? As pessoas passearem ali de bicicleta ou caminhando. Só que na base, a passarela fica incrustada na pedra. Embaixo, lá embaixo, no pedregulho, onde a passarela estava pendurada, bate a maré. E eles calcularam sempre aquela força da maré só para afastar a plataforma suspensa que eles estavam construindo. E na hora de construir a plataforma, eles só colocaram grampos de fixação de baixo para cima. Não tinha grampo de cima para baixo. Isto é, uma força da maré que batesse de baixo para cima levantou a passarela, e levantou e morreram pessoas. Então eu fiquei fazendo a pergunta, né? Onde é que foi a pergunta? Se foi na hora que foi feito o projeto, na hora que foi feito o edital, na hora que foi aberta a licitação, na hora que o engenheiro da empresa que ganhou a licitação viu o erro e não corrigiu, porque queria ganhar a licitação, na hora que o prefeito foi entregar a obra. Onde é que foi o maior erro? Meu Deus do céu. Porque aconteceu o erro ali, né? Aconteceram erros. Aí às vezes as pessoas me responderam assim, às vezes pode ter, o cara queria ganhar a licitação porque queria ganhar o dinheiro, não, o prefeito queria talvez ganhar um 10% para ele. Olha, essa parte da política brasileira precisa ser corrigida. Quem nasceu primeiro? Foi o empresário corrupto ou foi o político corrupto? Porque a política mexe com corrupção. Uma perguntinha, a gente viu na trajetória, né, voltando um pouquinho da sua trajetória de vida, a questão do militar, né? Como é que fica essa integração da universidade com a escola militar, da carreira militar, né? Você faz dentro da própria escola militar o curso acadêmico, como é que é isso? Não, as escolas militares, elas têm uma característica de todas elas, Marinha e Exército Aeronáutica, fazem um curso superior. Os 4 anos de escola militar são os 4 anos do curso superior. E lá a gente se forma nas ciências militares, né? Então, nós temos estudos também voltados para a área de engenharia, medicina, comunicações, né? Ou telecomunicações. Medicina também. Também. Nós temos isso tudo área dentro da escola militar. Isso, nós temos todas essas áreas aí e a pessoa escolhe qual é aquela que ela quer ir. Só que antes existe uma sessão psicotécnica que avalia em testes psicotécnicos qual seria a sua maior aptidão. Então, quando você fez a sua, deu o quê? Existe uma avaliação de aptidão. Não, quando eu fiz a minha, o resultado foi que eu era um cara para ação. E um cara para ação tinha que ir para uma arma combatente. Eu escolhi a infantaria porque para mim era a arma de maior ação. Nossa. Então, para quem, o leigo, né, como eu, como é que é a infantaria? O que é realmente a infantaria? A infantaria é o combatente que, junto com outros ao lado dele, a retaguarda dele, na frente dele, ele faz o que a gente diz de conquista do terreno e manutenção do terreno. Tá certo? A infantaria é isso daí. Eu fiz paraquedismo militar, fiz guerra na selva, operações na Caatinga, eu procurei os ecossistemas mais importantes do nosso país, para que eu pudesse me especializar neles. E fiz isso daí com a maior tranquilidade do mundo e estou muito feliz com a minha carreira militar e com a carreira política. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, né, deixar a medicina para poder fazer o que eu fiz, eu faria, porque eu acredito que Deus me colocou no caminho certo, tanto na parte profissional quanto na parte familiar. E não sou uma pessoa perfeita,
e agradeço muito a ele por todas as dificuldades que ele me passou e todas as facilidades, as bondades que ele me permitiu ter na minha vida. Acredito que é isso daí que a gente... Falando em paraquedismo, a gente sabe que tem um paraquedista também, né? Que, na verdade, é um político também, eu acredito que seja seu amigo. Como é que, falando nesse paraquedismo aí, vocês chegaram a se encontrar no paraquedismo, você e o ex-presidente Bolsonaro? Sim, nós formamos na Brigada Paraquedista juntos, trabalhamos lá durante algum tempo e depois nos afastamos porque ele foi para a política, eu continuei no Exército. E aí, quando eu me formei, quando eu saí general e pedi passagem para a reserva, eu fui conversar com ele para ver como é que estava a situação política lá dele, e ele pediu apoio para uma candidatura a presidente do Brasil. E nós criamos a estrutura de apoio lá no Rio Grande do Norte e acabamos entrando para a política, depois de autorizado pela minha mulher, bom que fique claro isso daí. Olha, Dona Graça teve que autorizar, viu, gente? Tá vendo? Autorizou que a gente entrasse na política, concorresse, e as pessoas me elegeram e me reelegeram. Então, estou muito feliz, agradeço muito ao povo do Rio Grande do Norte que me elegeu e me reelegeu. Agradeço muito a todos que me ensinaram nesse período, a todos que me colocaram no rumo certo, a todos que me mostraram o que nunca deveria ser feito e que não deve ser feito. Eu acredito que a gente deve sempre aprender com os erros e com os acertos das pessoas, porque assim a gente está agindo melhor. E aí, vamos lá, vamos só trazendo aquele um pouquinho. Sei que você era atleta, né? E aí teve uma modalidade atlética também dentro não foi antes da infantaria, eu acho, na escola militar, que vocês se encontraram também, que eram opositores. Como é que foi isso aí? Não, o Bolsonaro era atleta de pentato pela artilharia, que era a arma pentato? O que é pentato? Militar. Pentato militar é uma prova que as Forças Armadas possuem. Inclusive tem competições internacionais disso daí. E o Brasil é um destaque nessa competição, pentato militar. São 5 provas, arremesso de granada em círculos diferenciados de distância e também o alcance ao final da prova de precisão. Tem o tiro de fuzil, tem a natação utilitária, que é um percurso de 100 metros feito dentro de uma piscina, com obstáculos dentro da piscina que tem que ser transpostos, ou passando por cima ou passando por baixo. Tem a prova de corrida, tem que ser corrida fardado de 5 km. E também tem uma pista de aplicação tática, que é chamada de pista de pentato militar. É bastante interessante e mede toda a resistência do combatente, porque a pontuação é feita de acordo com a ultrapassagem dos obstáculos e o tempo percorrido ao final daquela pista. Então, muito Vocês chegaram a competir juntos? Nós tivemos competições juntos, sim, como cadetes. Então, e eram opositores, concorrentes? Concorrente, mas isso aí é o concorrente Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? A gente tinha 18 para 19, 20 anos. E essas competições ocorreram no Rio ou onde foram? Essas competições eram em Resende, não? Em Resende. Funcionava a Escola Militar, Academia Militar da Agulha Negra. Aí vocês faziam, na verdade, a mesma academia militar? Isso. Só que ele de um ano diferente do meu. Ele é um ano atrás e eu sou um ano na frente. Mesmo assim, vocês competiam, porque tinha, na verdade, a faixa etária, né? Isso? A faixa etária enquadra os cadetes da arma, né? Então ele competia pela artilharia e, independente da faixa etária, ele tinha um ano. Na verdade, ele tem a mesma idade que eu, né? Naquele tempo, qual era a impressão que você tinha a respeito dele? Isso fazem quantos anos, mais ou menos? Isso daí foi na década de 70, 75, 76. É muito tempo. É muito tempo, né? Então, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Vocês chegaram a competir isso fora do Brasil, também pelo Brasil? Como... Não. Só competições internas mesmo. Isso. E aí, ele, na verdade, saiu antes, né, da escola militar como capitão. O senhor seguiu carreira, né, até o general. Depois, como foi, na verdade, que se deu essa saída, né, a aposentadoria, eu creio, né, dentro da parte militar e a forma como você ingressou na política? Olha, a aposentadoria na área militar foi... Eu estava comandando a brigada de selva lá na Amazônia e recebi uma ordem que eu considerei como sendo absurda e eu não aceitei cumprir aquela ordem para que a minha brigada fosse empregada naquela missão. Então eu disse que não cumpriria aquela ordem comandando a brigada, se eles quisessem que me tirassem do comando. A ordem foi uma ordem absurda, vinda do presidente da República, que hoje voltou a ser presidente da República, e ele determinou que nós usássemos o exército para retirar de dentro de uma terra indígena chamada Raposa Serra do Sol
os moradores que alguns tinham nascido lá. Esses moradores, alguns eram indígenas. Então eu não aceitei isso daí. Eles foram considerados invasores. Achei um absurdo isso. Pessoas que foram colocadas lá pelo programa Velha Norte para vivificarem a fronteira. Pessoas que plantavam arroz e criavam gado há mais de 35 anos. O governo federal do Lula considerou esse pessoal como sendo invasor. Queriam fazer o quê? Desapropriaram? Foi desapropriado a custo quase zero, porque aplicaram multas ambientais e na hora as multas ambientais eram cobradas. Como é que podia cobrar multa ambiental no produtor de arroz, que criava o gado também ali no meio, e as garças viviam ali. Os pássaros comiam arroz. Como é que diziam que aquilo dali causava mal ao ambiente? Um plantio de arroz causa mal ao ambiente? Não tem condição. Olha só o descendente, aí viu? Eu pedi passagem para a reserva. E quando eu pedi passagem para a reserva, eu fui chamado para ser secretário de segurança em 2 estados. Trabalhei muito em relação à segurança pública, mas tinha uma ideia inicial de entrar na política, mas desisti porque vi que tinha muita corrupção, muita sujeira na política. Então eu resolvi não concorrer. Quando chegou em 2018, 2017, que eu estive com o Bolsonaro em Brasília, fui lá fazer uma visita de paraquedista para ele, né? Aí ele me disse que iria concorrer à presidência da República e precisava de uma ajuda no pessoal lá do Rio Grande do Norte. Então nós montamos uma equipe do Rio Grande do Norte para pedir votos para ele. E nessa equipe eu acabei sendo designado para concorrer a deputado federal. E estamos aqui hoje já reeleitos. Graças a Deus. E me fala uma coisa, como foi o posicionamento da dona Graça no momento que ela passou, né, tantos anos, décadas casada com um militar, de repente esse militar se decide virar político, como foi o posicionamento da dona Graça? Isso é bem significativo. Eu digo para você, aquela minha justificativa no começo, que é assim, parceria, tolerância, confiança e respeito. Então a gente chegou numa conclusão de que aquele era um desígnio que eu tinha também de vida e que eu deveria cumprir esse meu desígnio. E ela também. Porque ela está junto comigo, ela me acompanha, a gente faz muitas coisas juntos na política, ela me ajuda bastante, ela tem uma veia política muito melhor do que a minha. É um chamado, né? Você sente um chamado que você... Isso. Qual a bandeira que você levanta como político hoje? Aquela que você defende, que faz os projetos? Eu defendo basicamente justiça. Eu acredito que a bandeira do Brasil, que tem aqui ordem e progresso, caberia também mais uma palavrinha aqui chamada liberdade, porque nós estamos numa fase muito difícil com o cerceamento das nossas liberdades. A justiça brasileira está sendo muito mais injustiça do que justiça, porque ela está sendo muito tardia e está desvirtuando muito, ela está criando uma insegurança jurídica muito forte. Então, os meus objetivos hoje como deputado são trabalhar para que haja ordem, progresso, liberdade e justiça no Brasil e que haja segurança jurídica. E, como eu te falei, a gente tem trabalhado muito em prol do semiárido brasileiro, porque o Brasil precisa produzir cada vez mais. Nós precisamos produzir e a gente precisa produzir com boa qualificação de mão de obra, então a gente tem que ter educação correta, a gente tem que ter um fortalecimento da família de novo, então os princípios e valores cristãos precisam prevalecer no nosso país. E nós temos que ter o respeito ao produtor, tá certo? Então, invasão de terras para mim não aceitável de maneira nenhuma. E as pautas do Congresso, elas precisam ser trabalhadas independente da oferta de alguma benesse em termos monetários, tá certo? Então, o combate à corrupção não pode parar nunca. O direito a uma emenda parlamentar, ele está no orçamento, então não é compra de votos. Um presidente que libera a emenda dos parlamentares, ele não está fazendo um favor, não, é obrigação. Foi aprovado o orçamento pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. Eu acho que essas são as mensagens que eu deixo para vocês, porque se você, hoje, que é um jovem, entender que isso é importante, você pode vir junto conosco para fazer essa parte política e, com isso, quando nós estivermos saindo da política, nós teremos a certeza de que essa substituição que vai acontecer, ela vai manter esse ritmo de melhoria da política no Brasil. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Desde criança, você tem que entender que se você joga alguma coisa no chão, você está ofendendo
o direito de alguém de passar ali e não ter sujeira. Porque se você jogar uma casca de banana e a pessoa passar, escorregar e cair e se machucar, você é corresponsável. Tá certo? Então a gente tem que entender isso aí desde criança. Adolescente, a mesma coisa, você não pode abrir o som para ouvir uma música, sabendo que ao lado tem uma pessoa que não gosta de ouvir música alta, tem uma pessoa que está doente, que não pode ficar ouvindo aquela música daquele jeito, tem que ter tempo de descanso. Então o respeito ao próximo tem que acontecer também. Tudo isso, se a gente parar para poder pensar, está na Bíblia. Então a gente tem que ser cristão. Nós temos que ter um pensamento cristão. O cara que comete um crime de assalto, de tirar alguma coisa de alguém, ele não está sendo cristão. O cara que mata alguém, ele não está sendo cristão. Então isso daí são coisas que a gente precisa realmente combater para nós termos uma sociedade brasileira melhor. Sobre sucesso. O que é sucesso para o senhor? Pergunta difícil. Eu acredito que a primeira parte do sucesso começa com o fato de estarmos vivos, né? De sermos crentes e tementes a Deus, de termos respeito, sim, e amor à pátria, de valorizarmos a família e de termos uma profissão. Qualquer que seja a sua profissão, você precisa ser autossustentável. Você tem que buscar o seu amor próprio, a sua autoestima, valorizando isso daí, independente de como você seja, qualquer que seja o tamanho, a cor, a profissão, qualquer que seja isso daí, você tem que se considerar uma pessoa satisfeita, reconhecida, né? Então você tem que ter a sua autoestima elevada em relação a quem você é e o que você faz e onde você está inserido. Isso para mim talvez seja o auge do sucesso, tá? Independente de quanto você ganha e onde você mora, mas que você seja uma pessoa cristã que defenda esses valores. Isso, né, gente? Sobre realização pessoal, né? Tá muito bem interligado ali o sucesso com a realização pessoal, né? E o resto é tudo consequência. O dinheiro é consequência, o sucesso é consequência de quê? De uma realização pessoal. Mas a gente sabe que existe hoje esse sucesso, né, instantâneo, celebridades instantâneas, né? Como se manter fazendo sucesso, general? Como se manter dentro do patamar de sucesso? Eu tenho a impressão que mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrem a sua verdade. Então, para você se manter, você tem que ser quem você sempre foi. Se você quiser mostrar uma outra pessoa que você não é, mais cedo ou mais tarde isso vai ser descoberto e aí o sucesso vai tudo por água abaixo. Então, não existe coisa assim só instantânea, momentânea. A gente tem que manter isso aí sendo quem sempre nós fomos. Exatamente, o sucesso ele realmente é um somatório, né? Onde você vê uma vida de 45 anos de casado. Eu convido o General Girão para vir aqui hoje, gente, porque ele realmente é um sinônimo de sucesso, né? E o sinônimo de sucesso não só na carreira política, na carreira militar, mas você veja que ele cita um relacionamento com a Dona Graça, 45 anos que vivem como casal de namorados, ele está aqui já preocupado com o horáriozinho, né, que ele vai sair, né, para jantar com ela ou almoçar com ela, enfim. Gente, a gente sabe da grandeza da vida, que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu apenas 2 verdades absolutas. A gente nasceu e um dia ele vai precisar da gente lá em cima. E isso é tão bonito e é de uma grandiosidade absurda que nós não sabemos quando. E muitas das pessoas nessa vida não se preparam para o chamado. Na hora que ele diz assim, eu preciso de você, filho, está na hora de você vir. Se Deus te desse, na verdade, um dom de você saber o dia que você ia encontrar com ele, né? O dia que ele ia precisar de você lá em cima. E dissesse assim, olha, Eliezer, eu vou te dizer que seu tempo daqui a 100 anos, né, não é agora, daqui a 100 anos está chegando, e eu vou te dar a oportunidade de você deixar uma mala para uma pessoa muito significativa, para pessoas significativas. Para quem você deixaria essa mala e o que você colocaria nessa mala? É difícil essa daí. É muito difícil.
A mala que eu tenho procurado deixar para as pessoas que convivem comigo é a mala do conhecimento. Porque não adianta você deixar bens materiais, porque os bens materiais, mais cedo ou mais tarde, eles vão se embora. Pode até ajudar um pouco, mas não são suficientes. Então, eu deixaria na mala eu deixaria o meu exemplo de vida. Só isso. Meu exemplo de vida, para que eles pudessem copiar aquilo que eles acharam que foi correto e para que eles pudessem não fazer aquilo que eles acharam que eu fiz errado. Só isso. E para quem ficaria essa mala? Eu deixaria para minha mulher. Ela me atura esses 45 anos e com certeza absoluta ela é toda merecedora disso daí naquilo que eu tenho na minha vida. Uma mensagem de amor para o amor da sua vida. É importante demais você fazer isso e ela me ensinou isso daí. Todos os dias da sua vida que você puder, abrace quem você ama e diga eu te amo. Muito bem. Gente, eu agora vou agradecer a vocês, né, imensamente pelo dia de hoje, agradecer a Deus e agradecer principalmente pela a visita, né, do nosso querido deputado federal pelo Rio Grande do Norte, o Eliezer Girão, por essa entrevista incrível, por abrir essa trajetória de vida e sucesso, né, dentro dos estudos da Caçadora e para todos os jovens que nos assistem com esse exemplo de sucesso que é a roda, gente, ela não precisa ser reinventada, a gente tem que seguir o rastro de um político, na verdade um militar de sucesso como o nosso querido general Eliezer Girão. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês.